No dia 6 de junho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma nova lei que alterou o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Foram privilegiados no projeto, pelo menos no papel, o combate ao tráfico e o reforço das comunidades terapêuticas. Um dos pontos mais polêmicos da lei, entretanto, diz respeito à internação involuntária de usuários de drogas. A Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina são a favor do projeto. Mas há outros profissionais que defendem políticas de redução de danos. Para falar sobre o assunto, nós temos o prazer de receber hoje aqui no Abre Aspas, na SP Rio Mais, o psiquiatra Luiz Fernando Jorjão. Doutor Luiz Fernando, seja muito bem-vindo, muito obrigado por essa participação aqui, por despender um tempo para conversar conosco aqui. Doutor Luiz Fernando, abstinência ou redução de danos? Então, até hoje, né, a Política Nacional de Drogas visava a redução de danos, só se falava em redução de danos. Porém, a redução de danos, se a gente for avaliar de uma maneira mais ampla, entra também a abstinência, porque querendo ou não, a pessoa que está abstinente, ela está reduzindo o dano do uso da droga. Mas o foco era a redução de danos, então todos os serviços públicos trabalhavam com esse foco. Então, com essa alteração do projeto de lei, incluiu também a abstinência. Inicialmente tinha uma grande discussão porque eles tinham se entendido que tinha se excluído a redução de danos nesse novo projeto de lei, mas não, mantém a redução de danos, mas a abstinência. Mas o foco maior vai ser a abstinência. O que na verdade assim, a gente vê na prática e que a gente tem que pensar é que um não exclui o outro. A gente não pode direcionar o tratamento apenas em um sentido. Então, assim, se vai ser só na base da redução de danos ou vai ser só na abstinência. Eu acho que a gente tem que ver caso a caso. Acho que tem casos de dependentes químicos que eles vão se beneficiar muito mais numa abstinência e outros que não. A gente vai ter que trabalhar numa redução de danos porque ele está num momento em que ele não consegue ficar sem o uso. E quem determina isso, né? Quer dizer, é o psiquiatra, é o profissional de saúde, é o médico que tem que avaliar a condição desse usuário de droga? É uma equipe mesmo, né? Uma equipe, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem os CAPs especializados no tratamento de álcool e drogas, por exemplo, no serviço público. E o CAPS ele tem toda uma equipe de profissionais, médicos, psicólogos, terapeutas, profissionais assistentes sociais. Eles fazem uma avaliação desse dependente, né, que quando chega a esse serviço, para avaliar qual é o melhor tratamento para ele naquele momento. Até então, todo o tratamento era focado na redução de danos mesmo. Mas a gente sabe que tem casos de pacientes que estão muito graves, por exemplo, que estão se colocando em um risco muito grande ou risco de outras pessoas, que eles precisam, às vezes, da questão da internação e até se manter abstinente, que é a única saída para ele naquele momento. Né? Porque a impressão que a gente tem quando a gente lê assim, essas notícias é que vão pegar o drogado e vão levar a força para a internação, né? Quer dizer, tem todo um critério técnico, médico, né, envolvendo a internação. Quer dizer, para que isso aconteça, a família tem que aprovar. Como é que funciona isso? Vai funcionar isso aí? Então, a internação involuntária, ela sempre esteve presente, né, na lei brasileira, então a gente já faz isso muitas vezes. O que mudou? Até então, para ter internação involuntária, a família precisava fazer o pedido. E aí, através do juiz, o juiz tinha uma avaliação médica que ia corroborar ou não a questão da internação. Atualmente, o que mudou? Não só a família pode pedir essa internação, mas qualquer agente de saúde ou um agente social, por exemplo, que avalia aquele paciente, pode entrar com um pedido. Mesmo assim, o médico tem que avaliar e autorizar ou não essa internação. Qual que é a grande preocupação? É justamente essa, que assim, apesar de ter uma avaliação médica, mas com o incremento de verbas para as comunidades terapêuticas, então o número de leitos vai aumentar muito. E a grande preocupação é assim, se muitas internações não vão ser feitas de uma maneira inadequada, mesmo de pegar o usuário sem a vontade dele e levar para uma comunidade sem qualquer amparo, ou assim, o que eu falo que é sempre mais importante, sem ouvir o dependente químico, porque o dependente químico ele é um doente, né? Ele é um doente como qualquer outro. Então, muitas vezes a gente oferece um tratamento, para essa pessoa, a abstinência é melhor para ele. Mas só que a gente não ouve a pessoa, então a gente não sabe
quais são as dificuldades que ele está passando, o porquê que ele está nesse meio, por que ele não consegue sair, para determinar um trajeto que é junto com o paciente, né? Eu pergunto, doutor, o seguinte, eu fiz uma liçãozinha de casa aqui, eu fui buscar que o SUS hoje viu reduzido o número de leitos psiquiátricos, né, nos últimos anos, que eram de mais de 40 mil leitos, quase 41 mil leitos, e que esse número caiu pela metade quase, né? Eu pergunto para o senhor, o SUS tem capacidade para acolher esse número de atendimentos da internação involuntária, que agora deve aumentar, né? Porque se criou aí uma possibilidade de realmente atender mais rapidamente esses casos. Esperamos que sim, né? Mas é por isso até que teve esse aumento das verbas para as comunidades terapêuticas. O que é uma comunidade terapêutica? Então, hoje, a comunidade terapêutica assim, são espaços onde, para clínicas, né, de reabilitação, porém, muitas delas, a grande maioria, são focadas na religião. Então, são de cunho religioso. São ONGs? Não são ONGs, elas geralmente são mantidas pela igreja. Por igrejas. Muitas delas, não todas, não vou generalizar, porque tem vários tipos, mas a maioria são. Então, o dependente químico ele fica lá e geralmente a ajuda é mútua, né, de um com o outro, muitas vezes não tem um profissional. Então, essa que é a grande crítica, assim, as comunidades terapêuticas, elas não têm uma fiscalização adequada, então tem muitas que têm maus tratos, a gente vê que um paciente cuida do outro, cuida da medicação do outro. Muitas vezes não tem avaliação médica, né? Uma crítica que se faz para essas instituições terapêuticas é de uma certa, vamos dizer, lavagem cerebral do ponto de vista religioso. Isso. Né? Que eles falam que é para pegar mais fiéis, né? Exatamente. Muitas vezes é isso mesmo. Então essa que é a grande crítica. Então assim, a gente pode aumentar o número de leitos em comunidades terapêuticas, porém tem que ter uma fiscalização e temos que ter comunidades terapêuticas adequadas, onde tem um atendimento psicológico, atendimento médico, porque o dependente químico, grande parte das vezes, eles precisam de um apoio medicamentoso. Né? Eles têm outros problemas psiquiátricos associados, ou a própria abstinência da droga ou do álcool pode trazer implicações clínicas que ele precisa de um acompanhamento médico. Né? Então, agora, existe muita diferença, né, em relação ao usuário de droga que está num estado, por exemplo, de rua, né? Uma situação de rua, talvez seja o extremo, né? Isso. A gente vê lá em São Paulo, a gente tem os exemplos ali no centro, Cracolândia, Cracolândia, né? Que é uma situação extrema, né? E a gente tem o usuário, vamos dizer, mais doméstico. Né? Isso, eventual, né? Eventual. Recreacional, né? Hoje, como é que, em que situação a internação involuntária pode se dar de acordo com essas características aí do usuário? Então, a internação involuntária tem um critério, né? Falando da parte médica, psiquiátrica. Sim. Então, assim, geralmente a gente avalia que o paciente tem uma indicação de uma internação involuntária quando ele está se colocando em risco, né? A saúde, a vida dele, né? Risco iminente de vida dele, de outro, ou com quadro de agressividade, ou ele está psicótico e não tem mais capacidade de decidir pelos atos dele ali naquele momento, né? Então a gente diz, olha, está em um risco iminente ali para ele ou para terceiros, então o ideal é resgatar esse indivíduo e levar para uma internação. E nessa política, qual que é o papel da família? Né? Porque quando se fala assim, internação voluntária, parece que está querendo jogar o problema para o Estado, né? Então essa é outra problemática, porque no dia a dia, quando a gente trabalha com dependentes químicos, isso é muito comum, assim, a família buscando uma ajuda e uma internação, e muitas vezes a família ela nem pensa no tratamento, ela pensa em se livrar daquilo. Né? Então, assim, a família, no tratamento, a gente observa um papel super importante, desde que ela esteja próxima e acompanhando juntamente com o doente, né, no caso. Agora, muitas não, elas querem se livrar porque dependente químico, vai dar trabalho, muitas vezes quando ele está num grau muito avançado, vende coisas em casa, por exemplo, nesses dependentes mais graves, assim, né? Então a família às vezes quer se livrar. Então a grande queixa também de aumentar os leitos é se não vai virar um depósito de pessoas que são abandonadas pela família, né? Uhum. O senhor tem pacientes com usuários de droga, né? Sim, eu atendo num CAPS de álcool e drogas em Jacareí. E
esse universo dos consumidores de droga tem aumentado durante a sua experiência pessoal no contato com essas pessoas? Tem aumentado o número de usuários? O jeito que as pessoas se drogam? Quais as novas drogas? Como que é isso? Assim, a impressão, a gente que está no serviço público, a impressão que tem aumentado. Porém, tem um outro lado que, assim, lá, eu vou falar de Jacareí, porque é onde eu atendo ali, o CAPS de Jacareí ele funciona de portas abertas. Então, ninguém precisa ser encaminhado, você pode chegar e procurar ajuda. Então, a partir do momento que você tem as portas abertas para receber qualquer um, para um acolhimento, acaba aumentando a procura também daquelas pessoas que às vezes nem sabiam que tinham um local. Então, você divulga, aumenta a procura. Então, esse aumento do uso, a gente observa, porém também tem um aumento dessa oferta de ajuda que as pessoas buscam mais. Tem uma pesquisa recente que saiu agora, que se falou até que estava com uma epidemia de crack no Brasil, mas essa pesquisa mostrou que não, que tem se mantido, é alta, mas tem se mantido, não teve essa epidemia. Apesar do ministro não gostar muito, né? Não gostar, então, assim, né, a gente sabe que o uso, ele aumenta realmente, não sei se em picos como uma epidemia, mas aumenta. E a gente vê o problema maior que hoje se observou até nessa pesquisa, é que o início do uso, a experimentação, antigamente, era uns 15, 16 anos, e hoje em dia em torno de 13 anos. Então ela está mais cedo, a experimentação das drogas, né? E esse é um grande problema, porque daí pega uma idade, você experimenta antes os problemas, você tem mais tempo aí para gerar problemas psiquiátricos ou trazer outros tipos de problemas associados. Né? Nessa unidade que o senhor trabalha, o acolhimento significa o quê? Se uma pessoa chega num posto desse, procurando ajuda, que tipo de acolhimento vocês podem dar para essa pessoa? Então, só explicar um pouquinho do funcionamento, né? O CAPS é um serviço que ele veio meio que para substituição dos hospitais psiquiátricos. Então a pessoa, em vez de ser internada, ela vai nesse CAPS. O CAPS é um serviço onde ele tem, esse que eu trabalho pelo menos, ele funciona 24 horas, com uma equipe completa, de médico, psiquiatra, clínicos, psicólogos. Então assim, de portas abertas. Qualquer um pode chegar, ele vai ser atendido por um profissional. E o CAPS até então, a gente trabalhava na questão sobre o foco da redução de danos. Qual que é o grande papel do CAPS? A gente vai ouvir o que o paciente traz e qual tipo de ajuda ele precisa. E não diferente de uma internação, a gente não vai impor um tratamento para ele. A gente vai ouvir porque eu acho que você ouvindo o que o doente está precisando naquele momento e o que ele espera, a gente fala que a gente coloca ele como protagonista do tratamento dele e não nada imposto. Porque quando é imposto é muito mais difícil, porque a gente não sabe se ele está preparado para aceitar aquilo que a gente impõe ou se ele tem condições psíquicas ou emocionais para aceitar aquilo. Às vezes o que a gente quer é um desejo nosso e não o dele. Então a gente escuta o que ele tem para trazer e tenta direcionar o tratamento. Aí tem grupos terapêuticos, tem grupos de terapia ocupacional. Quais os profissionais envolvidos nesse trabalho? Então temos assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatra, médico clínico geral, uma equipe de enfermagem, artesãos. Então a gente faz passeios, tem oficinas de arte, de música. E nesse CAPS específico é um que chama CAPS 3. Qual que é a diferença? A gente tem lá 14 leitos, onde o paciente que, por exemplo, chega num quadro precisa de desintoxicar ou chega num quadro que não está tão estável, ele pode ficar ali durante 14 dias. E o espírito, pelo que eu entendo, tem muito a ver com a redução de danos, né? Muito a ver com redução de danos. O CAPS até então, o foco era a redução de danos, né? Com a política anterior. Agora acrescentou a abstinência. Isso tira um pouco o poder do CAPS. Por quê? Porque a gente não trabalha só com a questão da abstinência, a gente enxerga o paciente como um todo. Talvez agora ele não tenha condições de permanecer 100% abstinente da droga, mas a gente vai fazer um trabalho com ele para que talvez o foco dele daqui a um tempo seja ficar. Mas nesse momento eu não posso impor para ele, às vezes não é o que ele consegue fazer. Essa internação é 90 dias, não é isso? Essa da involuntária no prazo de 90 dias. Né? 90 dias é um tempo bom? É difícil falar porque assim, eu trabalho com um dependente químico, então muitas vezes você pega internações essas comunidades terapêuticas, às vezes ficam 6, 9 meses, 1 ano até internado. Daí vira santo. Vira santo, mas qual que é a grande questão? Assim, o paciente ele vai sair dessa internação, ele volta para onde? Para a mesma família, para a mesma condição de vida que ele tinha, muitas vezes desempregado, num ambiente social muito comprometido. Então assim, o que a gente faz na internação, você tira ele do meio, mas depois na hora que você devolve para o meio... Esse day after, né? Quer dizer, que tipo de assistência será dada
para essa pessoa. Então, se você fica, por exemplo, numa comunidade terapêutica que não tem nenhum trabalho psicológico para você, ou um trabalho até externo com a sua família, na hora que você sair, você vai encontrar tudo do mesmo jeito e a chance é pequena de você continuar bem. Então, assim, os 90 dias, eu acho que importante são o primeiro mês, vamos dizer, porque é desintoxicação, é o período de síndrome de abstinência, que precisa de um cuidado específico, que você pode entrar com medicação e ela fazer um efeito. A medicação é junto com essas terapias ocupacionais, nem todos né? precisam, né? Mas é que geralmente o dependente químico, ele às vezes tem uma comorbidade psiquiátrica, uma depressão, uma ansiedade, uma insônia. E alguns que precisam, até pelo esse período de abstinência, né, um remédio para baixar essa ansiedade da abstinência dele, diminui um pouco a fissura, né, então a gente acaba usando a medicação. Agora, esse tipo de atendimento, ele tem em todas as cidades, por exemplo, no Vale do Paraíba, a gente tem, aqui em São José, a gente tem um posto desse? Tem. Então foi uma política, né, do governo federal, em que para a criação dos CAPs nas cidades, dependendo do tamanho da cidade, é um tipo de CAPs que vai ter. Então, no Vale do Paraíba, todas as cidades têm, São José, Jacareí, Taubaté, e outra grande crítica é o seguinte, você aumenta a quantidade de leitos em comunidades terapêuticas, mas porém os CAPs, por exemplo, que mereciam um investimento, que tem um trabalho de portas abertas junto com a população, você pega uma cidade igual, por exemplo, Jacareí, né, 250 mil habitantes, tem um CAPS AD. São José, acho que CAPS álcool e drogas também tem apenas um. Então como que você vai ter uma população, né, que é muito grande, que tem muitos problemas com dependência química, mas com uma equipe só, né, e aí, então, assim, adianta internar se na hora que ele sair você não tem uma equipe para poder acompanhar isso. Então essa que é a grande crítica, né. Assim, não sou contra a internação, sou a favor desde que necessário. E também sou a favor, assim, tem casos que vai ter que usar redução de danos, casos que vai ter que ser abstinência. Mas é uma avaliação individual. Acho que a gente não pode determinar o que é melhor para aquela pessoa. Eu acho que aquela avaliação daquele paciente vai ser diferente daquele outro, que vai ser diferente daquele outro. Não, a gente tem que olhar, o que a gente fala é assim, a gente não pode olhar a droga, a gente tem que olhar a pessoa, a gente está tratando a pessoa. Naquele momento, o que ela precisa, o que a gente pode oferecer. E para cada um é de um jeito, né? Cada um está num momento, está num grau de doença diferente. O que a gente espera é que a internação involuntária não seja uma coisa agressiva, né? Isso, para o paciente, né? Que não é uma coisa assim, ó, interna na maca, né? O que às vezes acontece, né? Então eu acho que vem se somar. Os profissionais têm que ficar atentos, né, dessa área para ver o que acontece a partir da legislação, né? Para entrar em cena, para ver realmente na prática o que isso pode afetar porque existe uma questão complicada, né, que é o direito individual, né? Que é o voluntário, né? Assim, eu então, quero parar, eu não quero parar. Né? Aí você pega o paciente e fala assim, agora eu não quero parar, eu estou bem, a quantidade de droga que eu tô... Uma pessoa que fuma maconha, por exemplo, sei lá, 3 vezes ao dia. Isso é comum, a gente está falando dos casos da Cracolândia, mas e no dia a dia, quantos não tem por aí que usam e que não estão lá na Cracolândia? Então não tem nenhuma política para isso. Então, por exemplo, a pessoa fuma 3 vezes por dia maconha, a família vem me procurar, falou, meu filho está fumando maconha, quero internar. Isso é o mais comum. Mas ele fuma maconha 3 vezes ao dia, vai internar, né, assim, ele não está tendo nenhum prejuízo, ele não quer parar. Você vai pegar esse adolescente, vamos dizer, e vai jogar numa comunidade terapêutica ou numa internação involuntária. É um risco muito maior. Então, assim, né, o quanto isso não vai ser prejudicial para ele. E naquele momento, talvez o foco não seja você falar para ele parar de fumar. Ele está inserido num meio que os amigos todos fumam, ele vai sair e vai fumar. Então, talvez um trabalho de orientação, um acompanhamento, né, isso é mais importante. Então, essa que é a grande preocupação. A gente não pode colocar todo mundo internado ou pegar força com um paciente que não tem necessidade, né? Não tem dúvida, doutor. Doutor Luiz, é um assunto delicado, é um assunto extenso, que merece muita discussão por parte de todos, porque nós estamos falando de uma coisa aqui que tem que haver a atenção de todos nós enquanto cidadãos. Atinge todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Todas as religiões, todos os sexos, todos os gêneros, tudo, né? Não tem todos nós, né? Porque assim, a gente fala de droga ilícita, mas tem as drogas lícitas, né? Bebida, o tabaco, que está no nosso meio a todo momento, né? Não tem dúvida, é uma coisa que realmente nós não podemos simplesmente fazer de conta que é no vizinho. Esse é um problema que todos nós temos, enquanto cidadãos, que estamos
inseridos nessa discussão, claro, com o conhecimento. E foi exatamente isso que nós fizemos hoje, trazendo para você. Eu agradeço muito o psiquiatra Dr. Luiz Fernando Jorzão, que faz esse belo trabalho. Tenho certeza, um trabalho que lhe cobra também Muito. demais. Então, o senhor está de parabéns, nós agradecemos demais a sua presença aqui e esperamos que a gente possa, em outras oportunidades, voltar a discutir isso aí, porque, como eu falei, nós temos que acompanhar de muito perto tudo isso. Isso aí, muito obrigado, eu agradeço o convite. Nós é que agradecemos.